Bom dia, pastor Paulo Nascimento, Diego falando aqui de Fortaleza, a igreja presbiteriana em Prabe Fonte de Vida, né? Houve uma polêmica aqui, pastor, que eu trabalho num local onde tem um amigo que é homossexual. Ele levanta a bandeira que, em 1 Samuel, capítulo 18, a palavra de Deus fala que assim, depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se imediatamente um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha para Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois amava como a si mesmo. Para selar sua aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Aí eu pergunto, pastor, falando de Bíblia, ele disse que uns estudos comprovam que aí era uma amizade homossexual, porque Jonatas amava Davi. E falando de Bíblia, quando Jesus fala, a mais teu próximo como a ti mesmo, mais uns aos outros. Jesus está mandando todo mundo ser gay? E aí, pastor? Manda para nós aí falando de Bíblia. A paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo esteja com todos aí da sua família, toda a sua congregação e o seu ministério. Amém? Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E eu quero agora, de primeiro, agradecer a você que acompanha aqui toda a nossa programação, todo vídeo que sobe, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, compartilha com outros amigos, coloca no grupo os temas polêmicos para conversar. Tem pessoas que me chamam para ir lá falar também, irmãos, muito obrigado pelo carinho. E eu quero também dizer para vocês que agora você pode deixar o coraçãozinho, irmão. Quem faz coração, deixa uma doação. Todo esse trabalho aqui que nós desenvolvemos é um trabalho pago aqui na Produtora Estúdio D, que é o estúdio que me recebe e onde nós aqui confeccionamos os nossos vídeos respostas, o nosso podcast e outras coisas mais que estão vindo como novidade por aí mais à frente. Mas você viu aí o vídeo, né? Você viu aí, nosso irmão Diego, lá de Fortaleza. Eu quero mandar aqui, ó, um beijão para todos os irmãos de Fortaleza, lá no Ceará, que sempre trata a gente com muito carinho, seja batista, assembleia, congregacional, agora um presbiteriano, que faz a pergunta por conta de alguém que lá no trabalho dele, lendo a Bíblia, não soube discerni-la. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo de número 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se afeiçoou com a alma de Davi. Em outras traduções, se ligou. E Jonatas o amou com a sua própria alma, não com o seu corpo. Ok? Com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Aí eu faço uma pergunta para você. Você não reparou a ação profética? Porque na monarquia morre o rei, o príncipe é quem assume o trono. Davi não era da mesma tribo que Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E Davi, ele era da tribo lá de Belém, de Judá. Ok? Da tribo de Judá. Saul, ele tinha seu filho Jonatas, que era o primogênito, que era o herdeiro do trono, filho primogênito. Davi, ele era lá, ele não era o primogênito, era o filho mais novo da casa, e que cuidava das ovelhas.
Terceiro, Davi, ele não tinha sangue real. Mas veja a ação profética de Jonatas, que entende que a vez não é dele, ainda que seja legítima a herança que ele possua, mas ele abre mão do seu direito e da sua legitimidade, porque ele entende que o próximo rei não é Jonatas, é Davi. Mas aí os camaradas querem ler a Bíblia com a lente da perversão, com a lente da homossexualidade, com a lente da prostituição, vai dizer que Davi e Jonatas eram um casal homoafetivo, eram pares homoafetivos. Corrigindo, pares homoafetivos. Não. Gente, eles tinham a lei de Moisés. Vocês acreditam que eles não liam a lei, não, gente? Eles eram guerreiros, mas tinham acesso à lei do Senhor. E na lei do Senhor, o homem não se deitaria com outro homem nem usaria roupa de mulher. Gente, tem mandamento para cortar a barba, que não pode ferir o canto da barba, o pé do cabelo tem que ser quadrado. Deus deu tudo para os judeus certinho, como regra. Você acha que Davi não iria fazê-lo? Você acha que Davi, o cara que pega Batseba e coloca o marido dela para a morte, ia se relacionar com Jonatas? E outra, tem gente dizendo que não só o Jonatas, mas Saul ficou com ele. Na expressão que está do português, que Saul ficou com ele, que ali teve um trissal. Gente, que cabeça pervertida é essa? Que coração impuro e sujo é esse, gente? Que você lê a Bíblia e outros dizendo que Salomão escreveu um livro erótico. Tá? Só falta dizer que é o Kama Sutra espiritual, o Kama Sutra da Bíblia. Em Salomão. Pelo amor de Deus, gente. Aí, para fechar o enredo, nosso irmão Diego, lá de Fortaleza, foi tão confrontado no serviço que essa turma fica batendo, para ver até onde a gente vai, em termos de perseverança naquilo que a gente crê. Quando Jesus falou, abra sua Bíblia, falando de Bíblia, Marcos capítulo de número 12, verso de número 28. E aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, verso 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Na nossa tradução do português, colocaram assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele fala sobre o Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Errad é a palavra que aparece no original do hebraico. E não Yahid, como único. Vamos lá. Verso de número 30, do capítulo de número 12 de Marcos, falando de Bíblia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode ser que eu esteja perto de alguém e não seja próximo dela. Está perto, como dizia Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida, o sociólogo polonês, essa questão pós-moderna de que tem gente que está perto e não está próximo, tem gente que está longe da gente e a gente se faz próximo. Próximo é todo aquele a quem eu decido me relacionar, me aproximar de fato, porque eu posso estar dentro de um ônibus, sentado do lado de uma pessoa e não dirigir uma palavra para ela numa viagem de 6 horas, ou em uma viagem de avião. Estou ali do lado da pessoa, quase que tendo contato com ela, mas na verdade não sou próximo, estou perto. Agora, próximo é quando eu me relaciono, quando eu passo a conhecer as motivações, as depressões,
as aspirações. Ok? Agora, Jesus vai dizer pra gente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está fazendo uma lembrança ao decálogo. De que eu tenho que respeitar o meu semelhante. Porque se eu digo que amo a Deus que não vejo, mas eu aborreço o meu irmão, como é que eu vou dizer que amo a Deus que não vejo, se a quem eu vejo eu não sei me relacionar? Ele não está mandando todo mundo ser gay, se relacionar no termo mais chulo que nós possamos usar no português. Não. Porque essa turma, ela vive fazendo distorções, tentando colocar na Bíblia aquilo que ela não está dizendo. E aí, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, se a Bíblia não dá voz, eu também não dou ouvido. Como diz o apóstolo Miguel Ângelo, o português, ele diz o seguinte: se está na Bíblia, eu creio. Se não está, rechace, rejeita. Porque a nossa regra máxima é a Bíblia. Só que o problema é interpretativo. Essa galera não sabe interpretar jornal. Essa galera não sabe interpretar um gibi. Quanto mais a Bíblia, que é escrita num contexto oriental e nós somos ocidentais. Numa linguagem hebraica, aramaica e grega. Em um contexto de uma época totalmente diferente do nosso. E que muitas vezes nós não nos debruçamos para examinar as Sagradas Escrituras. Por isso, Mateus 22, 29, escrito está: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí eu quero saber de você. Será que Jonatas e Davi tinham um caso, faziam uma broderagem?zinha? Como dizem os adolescentes dos nossos dias? Será que Jesus mandou a gente se relacionar com outro homem? E me perguntaram lá no Instagram: pastor, por que Jesus nunca pregou contra a homossexualidade? Ô, queridão, como não? Abre a Bíblia aí que eu termino o vídeo. Mateus capítulo de número 24. Na continuação do sermão profético, a partir do verso de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Falando de Bíblia, lembrei aqui agora, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Eu quero aqui com você, verso de número 7, pensar em uma coisa. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou, está escrito isso assim na tua Bíblia também, condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O gênero humano se deprava. O comentarista Rashi, o Rabino Shalom Tzhak, vai dizer que, naquele período, na sua compilação lá, ele escreve afirmando o seguinte, que os homens colocavam os animais de espécies diferentes para se relacionar intimamente, para ver qual era a possibilidade do que eles poderiam gerar. Segundo, nos açougues daquela época, já tinha carne humana exposta para consumo. A depravação do ser humano chegou a tal ponto que Deus teve que resetar a terra. E através de uma família, começar tudo de novo. Aí a galera vem dizer que Jesus não pregou contra isso. E aí ainda vem o outro perguntar se Jesus mandou a gente, falando de Bíblia. O que você pensa? Vamos conversar? Vamos interagir? Eu quero ler o seu comentário. Muito obrigado, meu irmão Diego, a todos os irmãos de Fortaleza, em todas as partes do Brasil e fora do Brasil, que tem acompanhado falando de Bíblia. Muito obrigado a você que deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, que nos ajuda aqui a manter essa programação. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.